Saudações a todos os fiéis. É maravilhoso ter você conosco novamente enquanto exploramos outro aspecto profundo de nossa fé católica. Esperamos que esta mensagem o encontre em paz e alegria em Cristo. Certifique-se de manter-se atualizado sobre todas as nossas ideias assinando e nos seguindo no YouTube. Juntos, vamos viajar por essa exploração até sua conclusão. Um dos aspectos mais fascinantes e inspiradores de nossa fé cristã é o legado da profecia, milagres divinos e intervenção celestial que marcou a história da Igreja Católica. Dois exemplos se destacam e continuam a agitar o coração dos crentes: a antiga profecia de São Malachia, prevendo a sucessão dos papas e a recuperação milagrosa da irmã Luigina Traverso em Lourdes, que é um testemunho do poder da fé inabalável. Ambas as histórias servem como lembretes potentes de como a prontidão espiritual e a orientação divina oferecem força e esperança, não apenas para indivíduos, mas para o mundo inteiro. A profecia de São Malachi, que remonta ao século XII, continua sendo um dos aspectos mais cativantes e debatidos da tradição católica. Acredita-se que Malachi, um santo irlandês, tenha experimentado visões divinas enquanto visitava Roma. Essas visões, que ele documentou mais tarde, predizem a identidade e a natureza do papado desde o seu tempo até o último papa. De acordo com a profecia, existem 112 descrições papais, cada uma com uma pista enigmática que fornece informações sobre o reinado de cada papa, começando com o Papa Celestine II em 1143. Essas descrições intrigavam tanto estudiosos quanto cristãos fiéis, como cada pontificado parece ser descrito por símbolos ou características únicas. Por exemplo, a profecia dá a frase o de Laboris Solis em relação ao Papa João Paulo, uma descrição que significa o do trabalho do sol. Essa frase é impressionante porque coincide com seu nascimento durante um eclipse solar, e seu reinado durou apenas 33 dias, assim tão fugaz quanto o eclipse. Da mesma forma, o brasão de armas do Papa Paulo VI apresenta um fleur de lis, que é tradicionalmente associado à pureza e realeza, capturando perfeitamente a essência de seu papado, descrito na profecia como o flus florum ou a flor das flores. Mas não são apenas os papas anteriores que capturaram a imaginação dos fiéis. A profecia também fala do Papa final, Petrus Romanus, Pedro, o Romano. Este Papa é predito para liderar a Igreja por um período de grandes julgamentos e sofrimentos, inaugurando um tempo de tremenda revolta e o fim de uma era. Muitos especularam que o Papa Francisco, eleito em 2013, poderia ser o único a cumprir essa parte final da profecia. O Papa Francisco é o primeiro Papa das Américas e o primeiro de fora da Europa em mais de 1000 anos, o que é visto por alguns como uma conexão simbólica com a parte romana ou da profecia. Apesar de sua herança italiana e das muitas qualidades únicas que ele traz para o papado, há quem acredita que a conexão com o Pedro romano pode não ser literal, mas metafórica, simbolizando uma profunda conexão com os fundamentos da Igreja, como santo o próprio Pedro. O papado do Papa Francisco certamente tem sido de transformação e desafios significativos, caracterizados por seu foco na justiça social, o apelo à misericórdia e a necessidade urgente de a Igreja abordar questões modernas, incluindo as lutas dos pobres, os marginalizados e os oprimidos. Alguns consideram a profecia apenas um artefato intrigante do passado, um quebra-cabeça misterioso que pode ser interpretado de várias maneiras, dependendo da perspectiva do leitor. Outros, no entanto, acreditam que as palavras de São Malachi têm peso profético, e que o Papa Francisco poderia realmente ser o último Papa antes de um período de grande tribulação, como previsto na profecia. Apesar das opiniões diferentes em torno da profecia, não há como negar a sensação de antecipação que a cerca. Seja isso como uma previsão literal ou uma reflexão metafórica da jornada contínua da Igreja pela história, a profecia dos papas continua a cativar e inspirar os fiéis. Ao refletirmos sobre essas profecias, somos lembrados da importância da prontidão espiritual, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade de fé global.
Assim como devemos nos preparar para o que quer que o futuro possa trazer, também devemos confiar na orientação de Deus. A cada julgamento, há a oportunidade de intervenção divina, milagres e uma conexão renovada com Deus. À medida que enfrentamos desafios, ambos pessoais e planetários, que nos voltemos para a oração, a fé e o exemplo de figuras como o Papa Francisco, que continua a liderar com compaixão e esperança nesses tempos difíceis. Que essa reflexão o inspire a abraçar o poder transformador da fé em sua própria vida, confiando que, através da misericórdia divina, sempre somos protegidos e guiados. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada esclarecedora. O pontificado do Papa Francisco provocou uma discussão generalizada, com muitos vendo sua liderança como um farol para o futuro da Igreja Católica, enquanto outros o veem como um lembrete para permanecer espiritualmente vigilante em meio a um mundo marcado pela turbulência e mudança. Conhecida por sua humildade e profundo compromisso com a justiça social, o Papa Francisco inspirou admiração e controvérsia. Sua dedicação aos pobres, sua posição progressiva sobre a justiça social e seu foco no meio ambiente receberam elogios generalizados. Sua encíclica Laudato Si serve como um exato de ação ambiental, instando a humanidade a assumir a responsabilidade pelo bem-estar do planeta e enfrentar a ameaça premente de mudança climática com urgência. No entanto, seu papado não ficou sem seus desafios. A Igreja Católica continua lutando com a crise em andamento do abuso sexual pelo clero, um problema que continua a prejudicar a reputação da Igreja e exige uma responsabilidade mais forte. O Papa Francisco fez esforços significativos para resolver essas questões, incluindo o estabelecimento de comissões para proteger menores e implementar reformas, mas muitos acreditam que são necessárias ações mais decisivas. As revelações de abuso generalizado, como as expostas pelo relatório da Pensilvânia de 2018, intensificaram os pedidos de reforma e cura dentro da Igreja. O Papa Francisco também enfrentou críticas por sua abordagem mais compassiva e pastoral de questões divisivas, particularmente em relação aos católicos divorciados e casados que receberam a Eucaristia, conforme descrito em sua exortação Amoris Laetitia. Enquanto alguns aplaudem sua vontade de resolver questões complexas com misericórdia, outros argumentam que isso se desvia dos ensinamentos tradicionais da Igreja. Essas tensões refletem a luta mais ampla dentro da Igreja para equilibrar tradições de longa data com as realidades em evolução da vida moderna. Além do debate em torno de seu papado, está a especulação em torno da profecia de São Malachi, o que sugere que o Papa Francisco pode ser o Papa final antes de um período de grande aflição. Enquanto alguns descartam a profecia como mera especulação, ela provocou uma reflexão séria sobre os desafios que a Igreja enfrenta em um mundo cada vez mais secular e turbulento. Apesar das controvérsias, há um fio profundamente espiritual que percorre a liderança do Papa Francisco. Sua ênfase na misericórdia, compaixão e conversão se alinha aos ensinamentos da Igreja, particularmente à necessidade de renovação pessoal e coletiva. Esse apelo à transformação é ecoado na recuperação milagrosa da irmã Luigina Traverso, cuja história de fé e intervenção divina serve como um lembrete comovente da graça de Deus diante do sofrimento. A irmã Luigina, nascida em 1934 em Novi Ligure, Itália, enfrentou dor física debilitante devido à lombociatica, uma condição que a deixou paralisada e em constante agonia. Depois de suportar várias cirurgias com pouca melhoria, a irmã Luigina fez uma peregrinação a Lourdes em 1965, um lugar conhecido por curas milagrosas. Sua recuperação milagrosa durante esta peregrinação é uma prova do poder da fé, oração e intervenção divina. Sua experiência destaca o poder duradouro da mensagem de esperança, cura e misericórdia divina da Igreja. Seja através de recuperações milagrosas ou a liderança espiritual do Papa Francisco, a mensagem permanece clara, independentemente da escuridão que possa nos cercar, a luz da fé e a graça de Deus estão sempre ao seu alcance, oferecendo força, cura e transformação em tempos de maior necessidade.
O futuro da Igreja, embora incerto, está sempre ligado ao seu fundamento de fé, oração e confiança inabalável na providência divina. Lourdes, uma pequena cidade do sudoeste da França, tornou-se um farol de esperança e fé para milhões de peregrinos, devido em grande parte aos profundos milagres médicos atribuídos à intervenção da Virgem Maria. O local ganhou reconhecimento internacional em 1858, quando Sainte Bernadette Soubirous começou a experimentar aparições da Santíssima Virgem. Desde então, Lourdes se tornou um lugar onde as fiéis viajem em busca de cura física e espiritual, acreditando que as águas de Lourdes possuem poderes terapêuticos especiais. Todos os anos, inúmeras pessoas fazem a peregrinação, impulsionadas pela fé e pela esperança de experimentar a intervenção divina. Uma das histórias mais notáveis e bem documentadas de cura é a da irmã Luigina Traverso, cuja recuperação milagrosa em Lourdes em 1965 desafia toda a explicação científica. A irmã Luigina, membro das Filhas de Maria Ajuda dos Cristãos, sofreu por anos com dor intensa devido à lombociatica, uma condição debilitante que a deixou quase completamente paralisada. Depois de passar por várias cirurgias e sofrer inúmeros tratamentos sem sucesso, ela viajou para Lourdes, esperando um milagre. Durante uma procissão eucarística, quando o Santíssimo Sacramento passou por ela, ela sentiu uma sensação extraordinária, um calor agudo seguido de um frio e, com seu espanto, seu pé aleijado começou a se mover. Pela primeira vez em anos, a dor diminuiu. E ela conseguiu andar novamente. Essa recuperação repentina e completa deixou testemunhas de admiração, incluindo seu médico, o professor Cláudio Rinaldi, que confirmou que sua cura era clinicamente inexplicável. Em 2011, o Comitê Médico Internacional de Lourdes declarou oficialmente sua recuperação como um milagre e, no ano seguinte, o bispo de Casale Monferrato, o Monsenhor Alceste Catella, também declarou um evento milagroso, atribuindo-o à intercessão da Virgem Maria. A recuperação da irmã Luigina é apenas um exemplo entre muitos que demonstram o profundo relacionamento entre fé e milagres. A Igreja Católica reconheceu oficialmente mais de 70 curas em Lourdes como milagrosas, proporcionando um poderoso testemunho da força da oração, devoção e confiança em Deus. Essas ocorrências extraordinárias nos desafiam a reconsiderar nossa compreensão da fé e de seus mistérios, particularmente em um mundo que geralmente busca explicações lógicas e científicas para tudo. Enquanto alguns podem descartar esses milagres como coincidências ou resultado de autossugestão, para quem os experimenta, são evidências inegáveis de um poder superior no trabalho, intervenção divina que transcende a compreensão humana. A história da cura da irmã Luigina oferece esperança não apenas para aqueles que sofrem de doenças físicas, mas também para as lutas espirituais ou emocionais duradouras. Serve como um lembrete de que, mesmo em nossas horas mais sombrias, a fé pode trazer conforto e cura. A Virgem Maria, reverenciada por muitos como Mãe da Misericórdia, continua a oferecer consolo e intercessão aos fiéis. Seu papel como mediador entre a humanidade e Deus está profundamente embutido na vida espiritual de milhões, e os milagres em Lourdes são vistos como expressões tangíveis de seu carinho amoroso. Esses eventos milagrosos, juntamente com as profecias relativas ao futuro da Igreja, nos lembram a importância da prontidão espiritual. Se estamos enfrentando desafios pessoais ou testemunhando crises globais, essas histórias nos incentivam a fortalecer nossa fé, confiar na providência divina e permanecer firmes em oração. Em tempos de incerteza e dúvida, somos lembrados de que não estamos sozinhos. Milagres, se eles se manifestam como cura física, paz interior ou orientação divina, são um lembrete constante de que Deus está presente em nossas vidas, oferecendo força e proteção. À luz das profecias dos papas e das milagrosas curas em Lourdes, somos instados a pisar cuidadosamente em nossa jornada espiritual, orando por discernimento, coragem e a fé inabalável que nos guiará até as mais difíceis das circunstâncias. À medida
Que refletimos sobre essas histórias poderosas, podemos nos inspirar a aprofundar nossa conexão com Deus e confiar em sua intervenção amorosa, sabendo que a luz sempre segue a escuridão e que os milagres são reais, às vezes, eles estão bem diante de nossos olhos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de exploração e reflexão. Sua participação acrescenta significado a essa experiência compartilhada e que as histórias que descobrimos hoje o inspirem, oferecendo esperança e incentivo à medida que você enfrenta os desafios da vida.